Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18 ao 26. Eu tenho um tema e um subtema hoje da mensagem que é o tema, toda a criação geme, e o subtema, os três gemidos. Diz assim o texto bíblico: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, ou à inutilidade ou futilidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou. E muitos acreditam que aqui no caso é por Deus, né? Na esperança de que também a mesma criação será liberta, ou libertada, como aqui está, da servidão e escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, esse é o primeiro gemido, e está juntamente com dores de parto até agora, como se estivesse gerando algo, né? E não só ela, mas nós mesmos, os crentes, que temos as primícias ou os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, perseverança o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de orar ou pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado, pode ocupar o assento. Este texto me faz lembrar do velho discípulo do apóstolo João, apóstolo do amor, no caso, o Policarpo. Com seus 86, ou alguns livros vão dizer 88 anos, diante dos seus algozes, quando disseram, negues a Cristo, ou acenderemos a fogueira. Ele disse, eu sirvo ao Senhor todos esses anos, e Jesus nunca me fez mal algum. Como o negaria? Acenda depressa esta fogueira, porque ainda hoje o verei em sua glória. Então isso mostra a glória após o sofrimento. Assim como o nosso Cristo, que depois que ele toma a forma humana, ele sofre e depois ele assume a sua posição de glória, assim também nós passamos por esse processo. Não existe glória sem sofrimento. O sofrimento é algo que ninguém gosta de passar. O sofrimento é algo que, se nós pudéssemos evitar, no sentido geral, nós evitaríamos. Mas uma coisa que é tremendo é que o próprio Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, e então não tem a possibilidade, estando aqui na terra, nesse corpo, não há possibilidade de nós escaparmos do sofrimento, dos dias difíceis desta vida. O que nos consola é saber que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas conforme aqui o apóstolo Paulo traz aqui como se fosse um refrigério para a alma do crente, quando ele diz assim, que as aflições deste momento presente, ou todos os sofrimentos, né, vividos até o momento presente, até agora, como traumas, perdas, lutos, quem já sofreu com a perda do ente querido sabe como isso é doloroso,
pessoas que sofrem com doenças, dificuldades na família, do relacionamento, não está se encaixando bem, parece que a família vai se romper, dificuldade no trabalho, o trabalho não está rendendo legal, está tendo dificuldade de convivência lá dentro. Isso são tudo sofrimentos que causam dores terríveis, problemas financeiros, portas fechadas, apertos, enfim, perseguições por parte de pessoas maldosas, ou seja, dores internas, que fala das dores psicológicas, das dores emocionais, ou das dores externas, que fala das coisas, conforme já mencionei aqui, e também incluindo as questões físicas. E Paulo, ao colocar aqui em comparação com a glória que em nós será revelada, ele está dizendo que todos esses traumas, essas dores, se for colocar aqui em uma comparação, ele está dizendo, não tem nem comparação. Então, se você pegar todo o sofrimento de toda a sua vida, desde quando você nasceu até o momento presente, e você for colocar junto com a balança a glória que está vindo em tua direção, a glória que vai ser manifesta na sua vida, ele está dizendo que esses sofrimentos passam a ser obsoletos. Esses sofrimentos passam a não ter significância alguma. Imagine o que está preparado para nós. É justamente o que a Bíblia diz, não é isso? Que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem penetrou ainda aos nossos corações. São coisas assim que transcendem, né, o nosso entendimento humano, de tão maravilhoso que é, de tão glorioso que é. Então eu entendo que os sofrimentos, eles são passageiros, glória a Deus por isso, mas a glória, ela é eterna, ela não tem fim. As tribulações, a Bíblia diz que são leves e momentâneas, se comparada à glória que é transcendental. Porque está escrito em 2 Coríntios 4,17, que essa leve e momentânea tribulação produz em vós um peso eterno de glória. Então, olha o que a Bíblia está falando, é isso que é o nosso consolo. É saber, esta vida aqui é dura, ela bate dura, ela não perdoa ninguém, ela não perdoa a criança. Hoje mesmo estava na UTI orando por uma criança de meses. Então as dores, as doenças, os problemas não perdoa ninguém, nem da criança que está no ventre até o mais ancião que está ali nos últimos dias de vida. A dor não respeita ninguém, não avisa a hora que vem, não fala o dia que vem, não pergunta se pode vir, ela vem e acabou. Só que o que traz um alívio, que deixa a nossa alma verdadeiramente num estado de fé, de esperança e convicção, é que Deus está dizendo, olha, o que eu tenho preparado para você. Quando você viver aquilo que eu tenho preparado para você, você vai esquecer de tudo isso que você já passou, que você viveu e que está passando. Então é essa certeza que nos mantém num vigor, numa robustez espiritual e nos dá força para continuar caminhando, porque nós não estamos caminhando por algo incerto, como que alguém dando um soco no ar. Nós estamos caminhando por algo que é verdadeiro, algo que é real e que Deus vai cumprir a sua palavra. Agora veja, o versículo 19, ele diz, porque ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, a expressão ardente expectativa, aqui é lindo a imagem, sugere a imagem de uma pessoa esticando o pescoço assim, ó, numa grande expectativa, né? Para ver aquilo que está vindo. É como se estivesse levantando os pés assim, olhando, esperando, está chegando, cadê a hora? Tá certo? E no caso, aqui, a criação, todo o universo, está na ponta dos pés, ansiando pela transformação da maldição e seus efeitos, que se dará, no caso dessa transformação, quando Cristo voltar com a igreja, estabelecer o seu reino e restaurar o Éden. Você sabe que até a criação, o universo, eu estou falando da natureza animada e inanimada, vegetação, animais, enfim, todos estão assim, na ponta dos pés, esperando, está numa ardente expectativa.
Porque conforme nós vamos ver, e eu adianto esta palavra, a terra está sofrendo, a terra está gemendo, e aí ela está na expectativa de Deus voltar a trazer o estado original do Éden, as coisas na sua ordem, no seu devido lugar. Então ela tem essa grande expectativa, toda a criação de Deus. No versículo de número 20, olha só o que o texto diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade. Essa vaidade aqui é inutilidade, é aquilo que, ou seja, perdeu o seu sentido, perdeu o seu propósito. E diz aí, é por causa daquele que o sujeitou. Explicando, quando Adão pecou, escute isso, quando Adão pecou, toda a criação, afetou toda a criação foi afetada por causa do pecado de Adão e Eva. Por quê? Porque eles eram representantes dos homens aqui na terra. Então, quando eles pecaram, todo o universo foi danificado. Todo o universo foi danificado. E onde está escrito isso? Eu leio para você em Gênesis 3,17. Deus amaldiçoou a terra. Essa foi a sentença de Deus. E disse assim, ó: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher e comeste a árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, ó, maldita é a terra por causa de ti. Olha o que Deus diz: com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Que coisa! O homem que trabalhava por prazer, o homem que tinha prazer no seu trabalho, que tinha prazer na terra, agora vai colher espinhos e abrolhos, dor incessante. Porque no versículo 18 diz: espinhos e abrolhos também te produzirá, e comerás da erva do campo, e do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Essa foi a sentença de juízo, de maldição que Deus deu para a terra. Agora você veja como que a terra passa maus bocados. Animais selvagens morrem de forma violenta. É violento, você está vendo um animalzinho lá, por exemplo, um cervo, está tomando a aguinha dele, daqui a pouco vem o crocodilo, o jacaré, e já mete na goela dele, já pega aqui. Está lá o outro animalzinho caminhando como quem não quer nada, o leão já pega e já agarra ele. É uma destruição, eles estão sofrendo. Porque você sabe que na ordem natural, um animal, não existia essa cadeia alimentar de um comer o outro. Todos eram vegetarianos, tanto o homem como os animais, todos comiam, tá? Da vegetação. E agora, veja que coisa terrível. Após o pecado, a terra está aí então amaldiçoada, animais morrem violentamente, as doenças afetam até as aves, os pássaros, minha gente, os peixes, os répteis, os mamíferos, as águas foram contaminadas. Você sabe que 70%, se eu não estou enganado, do planeta é água, e a maioria dessa água está contaminada. O ar está poluído, veja só, as chuvas não têm vindo muitas vezes na sua proporção exata. Ou vem de mais, ou vem de menos. Se vem de menos, dá escassez. Se vem de mais, arrebenta com a colheita toda. Está tudo desregulado, filho. E etc. Vaidade aqui no caso é a incapacidade da criação alcançar os propósitos para os quais ela foi criada. E está escrito no Salmo 19, né? Que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a criação era para revelar a glória de Deus e cumprir os seus desígnios. Mas hoje ela não cumpre fielmente isso, porque toda a criação foi entregue à vaidade, ou seja, não cumpre o seu propósito original pelo qual Deus criou. Por quê? Está maculada por causa do pecado. A terra, escute, sofredora, vive frustração e desordem, não por escolha própria, mas pelo decreto divino devido ao pecado do homem. Mas de Deus, a terra tem uma grande promessa. Essa eu quero ler, coloca aí, 2 Pedro 3,13. Deus fez uma promessa para essa terra sofredora. E sabe qual é a promessa que Deus fez para essa terra? Essa, é 3,13. Deus fez esta linda promessa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então essa terra que sofre tem uma promessa. Qual é a promessa? Deus vai fazer nova todas as coisas. No versículo 21 o texto diz, isso é marcante, na esperança, veja só, na esperança de que também a mesma criação será liberta da servidão, da escravidão, da corrupção,
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que é isso, a liberdade da glória dos filhos de Deus? A terra está esperando Jesus nos arrebatar e depois voltar a estabelecer o seu reino na terra. Essa é a manifestação dos filhos de Deus. Então a terra está esperando esse tempo de restauração. Por isso que está falando dessa manifestação. E ela está na ponta do pé esperando a igreja voltar com Cristo. Que isso se dará após o arrebatamento e depois Jesus volta com a igreja. Então escute isso. A criação tem a esperança de voltar ao estado original, do Éden. Tudo no seu devido lugar, conforme Deus havia criado perfeitamente, um lugar de delícias. Diante disso, podemos dizer que a criação espera o cumprimento total daquilo que Deus disse em Gênesis, que nasceria um da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus já venceu o diabo, mas a Bíblia diz em Romanos 16, 20, que em breve ele esmagará. E aí vai ser esse esmagar de Satanás, vai ser a derrota dele total, onde ele será lançado completamente no inferno e não poderia fazer mais mal para ninguém mais, tá certo? Então escute isso. E a terra está aguardando isso, a terra está esperando isso, toda a criação está esperando isso. Veja só, toda a criação de Deus espera esse grande evento. E espera o quê? O reino milenar de Cristo, conforme nós vemos em Apocalipse 24. Aí eu entendo uma coisa, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, eu acredito, quando em João 3,16 diz lá, Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala que Deus amou o mundo, não é só as pessoas, Deus amou o mundo que Ele criou. Deus amou os animais, Deus amou, é claro que Ele morreu especificamente pelo ser humano, para salvar a alma do ser humano, mas consequentemente Deus vai redimir toda a sua criação. Então Deus ama todo mundo. E aí eu digo para você, às vezes você vê que as pessoas maltratam animais indevidamente. É claro que você nunca pode colocar um animal na posição de um homem, não tem comparação. Mas existem pessoas que maltratam, fazem coisas ruins com animais. Isso é contra Deus, sabia? Sabe por que a Bíblia diz que alguns estudiosos dizem, sabe por que Deus lembrou de Noé? Porque ele cuidou bem dos animais. Agora escute isso aqui, que coisa linda. O universo será liberto. E no reinar milenar de Cristo, sabe o que haverá? Haverá paz, segurança, prosperidade e justiça em toda a terra. É o que Isaías falou, ele pintou num quadro tão lindo, no capítulo 11, do versículo 6 ao 9, quando ele fala que o lobo vai caminhar com a ovelha, que a criancinha vai poder pegar na serpente, brincar com a serpente, o leão não mais comerá o boi, ou seja, haverá uma perfeita harmonia. Que coisa linda, não? Onde o reino milenar de Cristo, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. E a Bíblia diz que sairá, que vassúria, umas águas que saem do trono de Deus, que vão sarar as águas do Mar Morto, e por onde aquelas águas passar vai trazendo vida. Se levantará árvores frutíferas, que serão para alimento das nações, e as folhas serão para remédio dos homens. Então esse reino milenar, onde o ímpio não... Escute, qual que é o reino milenar de Cristo? Esse é o reino onde Cristo, ele descerá na terra, no seu corpo glorioso que está hoje, e a igreja, no caso nós, que temos a fé nele, estaremos com ele aqui, e nós vamos julgar a terra. Hoje não tem os presidentes, os governadores, e não são pessoas escolhidas. Naquela época é nós que vamos julgar a terra, nós seremos juízes na terra, nós que vamos comandar a terra, com Cristo. E aí não vai ter injustiça. Por quê? Porque nós já vamos ter sido arrebatados e não estaremos mais nesse corpo. Nós estaremos num corpo glorificado. Então nós estaremos num estado como Cristo é, no estado glorioso. E vamos estar reinando aqui na terra durante 1000 anos, até a consumação total das coisas no reino eterno, né? Que culminará no reino eterno, que aí é o novo céu e nova terra. Mas ainda essa terra vai provar da restauração do Éden ainda. Vai provar. E isso chega a ser de forma consoladora. Agora está aqui, ó, verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme. Já parou para pensar? E juntamente, né, com dores de parto, está sofrendo, né, com dores de parto até agora. Olha o que a Bíblia está dizendo.
a criação está gemendo, ou seja, o mundo suspira, soluça e sofre junto, os animais, junto com, enfim, toda a criação, animada e inanimada, as montanhas, o ar, ou seja, tudo que Deus criou, meu amado, está sofrendo e está gemendo, porque cada um foi criado por um propósito. A água foi criada por um propósito, tá certo? O ar, o vento foi criado para um propósito. Enfim, tudo que Deus criou para uma finalidade. Mas hoje eles não cumprem o seu papel, conforme já disse, pelo qual Deus criou eles de forma assertiva, de forma pontual. Não cumpre mais isso. E você vê a vegetação hoje padece. Você não vê a queimada que há, as ervas daninhas que nascem, está sofrendo demais. Os animais, conforme já disse, irmão, nem o animalzinho tem paz para viver. Nem um animalzinho tem paz para viver. Está ali, daqui a pouco vem um e lhe abocanha. Não tem paz, nem eles. Você vê essa reviravolta que há, oceanos, mares, rios, o que nós vivemos, o show de horrores. No Rio Grande do Sul, atual, é a terra gemendo. Você acha que a chuva queria fazer isso? Você acha que os rios queriam transbordar e fazer isso com o ser humano? Não queria, mas por que faz? Perdeu o seu propósito. A terra está gemendo, está tudo fora de controle do ponto de vista humano. Mas aquele que está sentado no trono está comandando todas as coisas, está no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida e da tua família. Deus não perdeu o controle não, tá? A terra é assolada de que forma, minha gente? Por cataclismos, terremotos. Meu Deus, quantos terremotos submergindo cidades. Quantos maremotos, como o tsunami, atualmente, aí, que não faz muitos anos. Tufões arrastando casas, destruindo construções. O aquecimento global. As queimadas. Você vê a nossa Amazônia e tantos outros lugares aí nos países que está havendo uma devastação, enchentes. Meu Deus, o mundo está na UTI, o universo está na UTI, a ponto de a qualquer momento não aguentar, sucumbir. E agora, o que o texto está dizendo com isso? O mundo aqui, a criação, todo o universo está com dores de parto. As mulheres vão entender melhor que nós isso. Só a mulher que teve parto normal sabe o que é uma dor. E aí o que acontece? Quando está perto de ela gerar, o que acontece com as dores? Aumenta. Agora você está entendendo por que está acontecendo tragédias e vai aumentar as tragédias? Por quê? Porque estamos nas dores de parto. A criação está tendo dores de parto. Por quê? Porque ela quer gerar um novo céu, uma nova terra. Vai ser gerado, não é ela? Jesus vai gerar. É isso que ela está esperando. Por isso que está aumentando as dores cada dia que está passando. Terremotos vão aumentar. Pestilências vão aumentar. Inundações como essa, terrível, triste, que dói na alma. Ver crianças morrendo afogadas. Famílias que muitas vezes a pessoa viveu a vida inteira, falou, o meu sonho é construir uma casa. A hora que veio, a água levou tudo. Levou e agora? O que vai ser? Acabou, se a esperança dele estava naquela construção, o que vai ser dela agora? A terra está gemendo. E sabe que eu fico espantado, gente? É uma mensagem para trazer um grande despertamento espiritual ao nosso coração. Eu fico vendo pessoas que estão vivendo como se as coisas estivessem naturalmente. Meu Deus, algo tão próximo de nós. Eu estava falando ontem aqui, irmão, nós acabamos de passar por uma pandemia de 3 anos, onde ninguém podia nem sair de casa. Tinha gente que estava desesperada por não aguentar aquela pressão, querendo ir ali tomar um ar na rua, e o policial em certos estados foi lá e falou, você não pode ficar aqui. A mulher de desespero, querendo, tem um dinheiro para comprar, mas não pode comprar porque está faltando. Veja a situação caótica, catastrófica que está. O mundo está gemendo, está suspirando, está soluçando. Imagina, eu vi as imagens, é chocante. Seres humanos já foram encontrar mais de 100 mortes. É duro demais, gente.
animais, aquela boiada toda sendo carregada na enxurrada. Aí eu digo, como que tem gente ainda que vive pelas coisas terrenas? Porque se um ventinho que vem do Todo-Poderoso, da ira do Todo-Poderoso, já desfaz tudo. Irmão, é tempo de nós investirmos naquilo que vale a pena. É tempo de nós começarmos a pensar como nós vamos viver a nossa eternidade na presença desse Deus Todo-Poderoso. E agora você veja aqui que coisa terrível. Então, cada vez mais, é o que eu digo, eu não preciso ser profeta para dizer para você que essas dores vão aumentar. Eu não preciso ser profeta, é só ler a Bíblia que você vai ver o que eu estou falando. As dores vão continuar aumentando. A terra está soluçando, está gemendo. Daqui para frente nós vamos começar a ouvir muitos outros lugares. A Arábia Saudita também está debaixo das águas lá. E tem outros lugares. Veja, tem guerra. Atualmente, agora esses dias, Israel está em guerra. A Ucrânia e também a Rússia estão em guerra. Você vê como está o mundo? O mundo está gemendo, está sofrendo, está padecendo. Meu Deus do céu. Mas aí, o que aguça, aleluia, nosso espírito, é que essas dores vão aumentando, e quando a gente vê as pessoas sem Deus, sem fé em Jesus, sem ter uma esperança no novo céu e nova terra, ou seja, na vida eterna com Deus, isso dói no nosso coração. Mas para nós, o povo de Deus, estamos atentos. Eu quero ler esse texto, porque Jesus, primeiro em Apocalipse 21:1 e depois 22, do 1 ao 3, o que Jesus falou? Diante do que a terra está gemendo, Ele fez uma promessa linda: e vi um novo céu e uma nova terra. Porque esse primeiro céu e essa primeira terra que geme, que está sofrendo, que está desregulada, frustrada, não cumpre mais o seu propósito, ela vai passar e o mar já não vai mais existir. Mas aí o que vai acontecer? Apocalipse 22, versículo do 1 ao 3. Veja que coisa linda, que Deus promete e Ele fará. E olha o que vai acontecer nesse novo céu, nova terra. E mostrou-me um rio puro, não é mais água contaminada, um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, com frutos, que produz 12 frutos, um para cada mês do ano. Não vai faltar, aleluia, suprimento, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Verso 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Deus tirará toda a maldição, tanto do ser humano como da terra. Só quem crê nesta palavra, dá um grito de glória a Deus. Nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos, nós os serviremos. Aleluia, de eternidade a eternidade. Aleluia. Essa terra que geme, que chora, que nos deixa perplexos. Eu estou dizendo, eu não consigo tirar da mente aquela imagem, aquela enxurrada levando as casas como se fosse casa de papel, de papelão, parecendo aqueles brinquedos Lego de criança, que você chega e dá um tapa e derruba tudo. Que violência é aquela? Uma cena verdadeiramente, olha, de horrores, terrível. Mas em meio a todo esse caos, que Deus possa levar a sua salvação àqueles que sofrem, alegrar os corações tristes, consolar os de pouco ânimo, que Deus pode estender a sua misericórdia e bondade para aqueles que padecem. Agora versículo 23, ele diz aí, e não só a criação, não só o universo está sofrendo, mas nós mesmos. Por que ele está dizendo nós mesmos? Ele está falando, nós que somos crente, nós que somos servos de Deus, nós que vivemos uma vida reta, assim procuramos viver, uma vida de santidade, uma vida de louvor a Deus. Ele está dizendo, nós também estamos gemendo. E gemendo de que forma? Ele diz, nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, é um gemido interior, e esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, primeiro, gememos. O crente sofre lutando contra o inimigo.
Existe um inimigo que luta dioturnamente para nos devorar, para destruir com a nossa vida. 1 Pedro 5,8, o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas bendito e louvado seja Deus que diz, e o laço se quebrou e nós escapamos, porque Deus é quem nos guarda. Existe um inimigo furioso que sabe que o seu tempo é curto e está a todo custo dizimando famílias, buscando destruir casamentos, relação pais e filhos, destruir a fé do crente, e ele está lutando para tentar destruir o crente, a fé do crente. Imagina o peso, e muitas vezes aqui, como você já ouviu em algum momento aqui, você que é um crente fiel, e muitas vezes só você professa a fé em Jesus na tua casa, o peso é maior. Você sente uma luta tremenda, e você vê muitas vezes marido que não quer compromisso, mulher que não quer saber de nada de Deus, filho que não está nem aí com nada, é vício para lá, cigarro para cá, cachaça para lá, drogaiada para lá, prostituição para cá. Você fala, meu Deus, tem misericórdia. É o crente gemendo. E aí o crente vai para a presença de Deus apanhando tanto, mas fala, Deus, tem misericórdia, me dá graça, me ajuda, não deixa a minha casa perecer, não deixa a minha família naufragar, Senhor. É o crente lutando contra a carne, contra as pessoas que estão aqui, que o inimigo tem investido pesado, colocado coisas diante dos teus olhos, colocado coisas diante da sua vida, para que você não resista, para que você verdadeiramente venha abocanhar esse prato. E tem pessoa que consegue ficar um tempo firme, daqui a pouco escorrega de novo. Meu Deus, ele fala, eu não estou nem eu me aguentando dessa vida que levo. Sofre demais. Ou qual é outro sofrimento do crente? Por que o crente geme? Porque a luta contra o mundo. A Bíblia diz, Jesus falou, né? Eu dei-lhes a tua palavra, Jesus orando, falando para o Pai. Pai, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Sabe o que é odiar? É perseguir com ódio. O mundo nos persegue, o mundo nos odeia. Graças a Deus por isso. Porque Jesus nos ama. Essa é a razão do mundo nos odiar, graças a Deus. Se é por isso, então vale. E aí o que acontece, minha gente? Meu Deus, o crente muitas vezes, passa por perseguições. O crente, servo fiel, doente, não aguenta mais aquela dor. É dor daqui, é dor dali, é dor da colar, é remédio daqui, você não aguenta mais isso. É frustração, lutou, sonhou, desenhou. É como eu digo, né? A pessoa vai lá, desenhou uma família, minha família vai ser assim, meus filhos vão caminhar assim. Daqui a pouco o negócio vira do avesso, você fala, meu Deus, não foi isso que eu planejei, não. Sofre apertos financeiros, é porta que se fecha, é salário que não está rendendo, é um negócio todo, né, irmão? E o crente está como? Gemendo. E aí vem o salmista Davi e disse, muitas são as aflições do justo, mas sabe o que alivia a alma? Mas o Senhor o livra de todas elas. Só quem crê que Deus vai te livrar de todo sofrimento. Abra a sua boquinha, primeira vez que eu estou pedindo isso, e adore a Deus por esta palavra. Você não vai sucumbir, você não vai desanimar, você não vai desistir. Deus sabe que você está gemendo, Deus sabe que você está sofrendo, Deus sabe que você está angustiado, você está vivendo apertos, mas aguenta firme, Deus vai te livrar. Xarabacala sobre que me ande comanai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus vai usar essas lutas, Deus vai usar esse sofrimento, Deus vai usar essas dificuldades em teu benefício. Ele vai trabalhar em você, Ele vai agir em você, Ele vai te purificar, Ele vai te preparar para uma grande obra. Quem pode adorar a Deus aqui? Shabakócia. Há pessoas que entraram aqui gemendo na alma.
Geme, calácia. Chega dia que a gente está tão perplexo que você não consegue nem chorar pela perplexidade. Tem hora que você está bem quebrantado, está apanhando muito, aí você chora. Mas tem hora que você está tão perplexo que você fala, nem chorar não consigo. Estou tão seco de perplexidade. Só que já passou por isso, sabe o que eu estou falando? Você está tão perplexo, você fala, meu Deus, eu não estou acreditando nisso, não. Não, isso não pode estar acontecendo. Aí você fala, nem nos meus piores pesadelos, eu não pensei nisso, não. Aí você está perplexo, você fala, você está tão horrorizado com a situação que você não consegue nem chorar, de tão pasmado que você está com a situação. É gemer. Você sabia que o gemido é uma das coisas mais espirituais na presença de Deus pode acontecer? Às vezes você não está tendo palavra, às vezes não está nem que nem balbuciando. Aí o crente só vai lá, geme mesmo, sussurra. Mas eu digo para você, Deus entende gemidos. Deus entende gemidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele fala, nós que temos as primícias do Espírito. Oh, meu Deus do céu. Aqui primeiro ele fala da terra, toda a criação, na verdade, que está gemendo. Agora ele fala que o crente fiel mesmo, também está gemendo. Mesmo esses que têm as primícias. O que é primícia? É os primeiros frutos que garantem toda uma colheita. Antigamente, Deus ordenou o povo. Você faz uma plantação e todos os primeiros frutos que aparecer dessa plantação, você traz diante da minha presença. Porque esses primeiros frutos que você traz diante de Deus... fazia o quê? Que Deus ia garantir toda a colheita. O povo ia poder desfrutar de toda a colheita, porque Deus ia pôr as mãos para abençoar, através de a pessoa entregar os primeiros frutos. Lembra quando o povo de Israel, os 12 espias foram lá na terra prometida? Eles pegaram as primícias. Aqueles frutos eram grandiosos, não era? Irmão, imagine um cacho de uva ser carregado por 2 no ombro. Que tamanho de cacho que é esse, hein? E aquele fruto, o que Deus está dizendo para eles? Traga esses primeiros frutos para mim, porque eu vou garantir a fartura de toda a terra para vocês. Enfim, era isso que Deus estava dizendo. Mas o que significa? Hoje nós temos as primícias do Espírito. Dois sentidos aqui, eu vou falar rapidamente. Primeiro, o Espírito Santo derramado em nós garante toda a colheita eterna. A presença do Espírito Santo é uma parcela que Deus nos antecipou, que garante toda a colheita eterna que nós vamos ter na presença de Deus. Aleluia! Só quem já recebeu a presença do Espírito Santo. Aleluia! Quem é que tem a presença do Espírito, irmão? Aquele que aceitou Jesus, o Espírito pulou para dentro de você. Aleluia! Ele habita. Então esse Espírito, aleluia! O Espírito Santo é a garantia que nós vamos ter uma colheita eterna. E não vai ser só um frutinho ou outro, vai ser a toda a colheita. E segundo ponto de o que significa as primícias do Espírito, isso aqui é tremendo também. O Espírito Santo, ele nos dá reflexos da eternidade. Então, a obra do Espírito Santo em nós, eu vou falar só de 3 aqui rapidamente. A obra do Espírito Santo em nós, ela produz reflexos da eternidade. Em outras palavras, o Espírito Santo, ele traz algumas pitadas do sabor da eternidade para nós. Tá certo? Então, ter as primícias do Espírito, por exemplo, é ter aqui, isso inclui o quê? O fruto do Espírito. Um exemplo só. O fruto do Espírito, um dos gomos, eu vou trabalhar, a alegria. Irmão, nós vamos viver uma alegria celestial que não tem tamanho e não dá nem para explicar, tá certo? Mas aqui na terra, o Espírito Santo, ele já produz em nosso coração uma alegria tão abundante, uma alegria tão poderosa, e por que não dizer uma alegria sobrenatural, porque está vinculada à alegria da
salvação. É esta alegria que o homem chamado Paulo, ele estava encarcerado, e ele chega e escreve a carta da alegria, Filipenses, e aí ele diz no capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Ele diz, não esteja inquieto, ansioso por qualquer coisa que seja, mas antes façam as vossas petições conhecidas a Deus, através das orações e súplicas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Então você vê que tanta alegria, aqui eu ia falar um, mas acabei falando dois. Paulo aqui ele fala da alegria e da paz. Irmão, imagine uma pessoa vivendo num mundo conturbado como esse. E o que as pessoas, é a paz para as pessoas? Geralmente, o que é a paz para um ser humano comum, normal, carnal? Ter dinheiro na conta, estar bem de saúde e olhar para a geladeira dele e está cheio. Esse aí estou em paz. Não foi assim que aquele homem lá de Lucas 12? Come e bebe, minha alma, tem fartura para muito dia. Essa é a paz do ser humano. Agora, tem crente que está numa guerra, está numa luta, mas ele está como? Está em paz. Passando todos os apertos possíveis, mas está em paz. O que é isso? É uma gota da eternidade. O Espírito Santo já vai trazendo para você uma gota daquilo que... É só uma gota, tá? Daquilo que você vai viver. Porque lá no céu vai ser paz total, não é isso? Então ele já vai trazendo à existência os primeiros frutos para nós. Aleluia, louvado seja o santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Outro exemplo daquilo que é ter as primícias do Espírito, é quando o Espírito Santo, ele manifesta os dons. Mas como assim? O que tem a ver o dom com a eternidade? É o que o dom promove, e eu vou te provar. Que ele promove um sabor do céu na nossa vida. Em 2 Crônicas, Josafá, ele estava vivendo o pior momento da vida dele. A ponto de ele chegar e dizer assim, olha, eu não tenho força e eu não sei o que vou fazer frente a essa grande multidão que vem contra nós. Aí ele diz, todavia os meus olhos estão postos em ti. E aí o que diz a Bíblia? Que é quando ele faz essa declaração em oração, porque está vindo 3 reinos contra ele, e ele não sabe de fato, ele não tem força e não sabe o que vai fazer para vencer esses reinos. Ele está, em outras palavras, desesperado. Ele está a ponto de ser trucidado ao fio da espada e todo o seu povo morrer, sua família morrer, os seus filhos morrerem. Ele está a ponto disso, de perder os seus bens e sofrer assim. E está vindo o inimigo, e eram inimigos que não tinham dó e piedade de ninguém. Só que eles pegam e estão orando. Quando ele faz essa declaração de fé em oração, a Bíblia diz que o Espírito Santo toma um dos filhos de Jaziel e em profecia diz assim, assim diz o Senhor, nesta peleja não tereis que pelejar, mas o Senhor pelejará por vós. O que aconteceu? Agora veja só se é ou não é o sabor do céu. Imagine alguém que está agora para ser trucidado, torturado à morte, perder tudo que tem, a própria vida. E agora, através de uma profecia, Deus ministra segurança ao coração dele. E agora Deus falou, estou pelejando. E quando ele foi para a batalha, Deus já foi na frente dele. E quando ele chegou diante do problema, o problema já estava resolvido. Agora diga para mim, escute, estavam todos os inimigos caídos. Ele ficou 3 dias colhendo bênçãos. Ele foi parar no Vale de Beraca. Qual é a sensação que ele teve quando viu os inimigos caídos e ele só pegando bênção? Fala que ele não viveu o céu ali para mim? Hã? Você não entendeu? É como se Deus chegasse hoje aqui, eu estou pregando a palavra, tenha fé quem tenha fé. É como se Deus chegasse para você está vivendo no calor da sua aprovação, e Deus fala para você, nessa causa específica, e fala, ó, sabe esse processo aí? Eu vou pelejar por você. Não entenderam? É mais ou menos assim, aquela pessoa que está com o coração duro, de repente Deus vai e amolece o coração da pessoa.
Está nas trevas, Deus traz para a luz. Está caído, Deus levanta. E aí você vê uma mudança da hora para outra. O que vai ser? Aí você vai provar, ou seja, de um prazer que você só vive no céu, isso. Ou seja, o problema foi resolvido e ainda estou tendo aqui uma colheita de bênçãos. 3 dias no Vale de Beraca, que é Vale de Bênção. É esse vale que você vai caminhar. O Vale da Bênção. Quantas vezes você já chegou num culto? Perceba isso. Quantas vezes você já chegou no culto arrastado, humilhado, mas para baixo mesmo. Aí de repente vem um profeta lá. Assim diz o Senhor: eu te vi lá naquele quarto, quando você está deitado, as lágrimas começou a escorrer. Só você e Deus sabia daquilo. Ó, eu vi você dizer-me agora o que vai ser, Senhor, da minha casa. Do jeito que está, não vai. O que você sente, irmão? Você sente o cuidado de Deus. Você sente que as coisas vão mudar. Você sente que Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Aleluia. Nós temos as primícias do Espírito. Outra coisa das primícias do Espírito também fala da plenitude, que expressa um enchimento e fervor espiritual. Está escrito em Apocalipse 4, 5, 7 espíritos que ardem diante de Deus, do trono de Deus. Isaías 11, 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, conselho, fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então, quando nós vamos provando desses frutos do Espírito, numa medida hoje bem fraquinha, perto do que será na glória, então o Espírito Santo vai trazendo um sabor do céu para nós. E você que tem vivido dias amargos, dias dolorosos, o Espírito Santo vai trazer o sabor do céu para o seu paladar espiritual. Estou profetizando agora, viu? Tem pessoas aqui que vai mudar de fase, de tempo da sua vida. O Deus da peleja entrou com força nesta causa e glorificará o seu nome. Tu pode estar gemendo, mas tu tens as primícias. Vamos lá. Tem as primícias. Agora nós gememos, mas de que forma? Esperando a redenção, olha só, esperando a redenção do nosso corpo. Já falei, o Senhor já salvou a nossa alma. Nós temos a garantia, a certeza da salvação. Aquele está em Cristo Jesus, é claro. Já tem a certeza da salvação. Só que ainda falta uma coisa para concluir essa obra da salvação, que é o que nós aguardamos, é a redenção do corpo. Coloca aí 1 Coríntios e leia com vigor, leia com unção, leia com prazer isso que você vai ler agora. Nós estamos esperando esse corpo aqui, ó, fragilizado, esse corpo aqui que fica doente, esse corpo aqui, irmão, eu estava falando para os irmãos quinta-feira, meu Deus do céu, eu tive uma experiência alucinante, foi alucinante mesmo. De quarta para quinta-feira, cheguei de viagem da América, né? E de quarta para quinta-feira eu tive alucinação. Eu fiquei cerca de 27 horas sem dormir, sem deitar, só ficar sentado, de pé e andando. 27 horas, exausto. Porque quando você vai no campo missionário pregar, você dá tudo que tem, eles chupam até o bagaço da cana. E eu já estava exausto já, porque você entrega tudo que tem. E aí você pega um voo, atrasa voo, você já está na expectativa, vou voltar, tinha um compromisso que eu empenhei minha palavra. É claro que tudo depende de Deus. E já juntou a tensão, já juntou a saudade que eu estava logo juntou, é tudo, meu filho. Aí chegou Deus ainda deu uma colherzinha de chá, porque ainda chegou na terça, ainda, né, consegui ali ver a família, ficar. Mas quando chegou quarta-feira, foi chegando à tarde assim, eu vi que o corpo já não estava bom. Ele ainda deixou até fazer o estudo ali. E aí eu fui vendo, foi arruinando. Quando chegou de quarta para quinta de madrugada, eu tive 2 alucinações. Mas eu estava tão cansado, mas tão arrebentado
limitado fisicamente falando, que eu não tinha força de reagir diante daquela situação. Ainda eu levantei, usei o banheiro, eu não sabia muito bem onde eu estava. Foi um negócio doido, irmão. Eu nunca tinha passado por isso. Meu Deus do céu. Então, o nosso corpo, veja só, e aí foi uma exaustão muito grande, um peso de cansaço muito grande, que desabou em cima de mim, mas desabou mesmo. E aí o que acontece? Esse corpo se cansa, esse corpo fraqueja, esse corpo sente limitações. Irmão, fala a verdade, saúde é uma bênção de Deus. Porque quando a gente não está bem fisicamente, isso afeta até a nossa espiritualidade, sabia? Afeta até a espiritualidade. Porque o corpo é uma bênção. Já põe a mão aí na sua cabeça que Deus me autorizou agora a liberar aqui uma palavra de cura para o teu corpo. Toda enfermidade, tumor, dores, quer seja orgânico, problema orgânico, quer seja problema emocional, psicológico, quer seja problema físico, em nome de Jesus Cristo, receba a saúde agora, receba a cura divina agora. Xaracolessai, Jesus Cristo te dá saúde, que a minha Donai Roferra, eu sou o Senhor que te cura. Recebe aí em nome de Jesus. Então nós esperamos a redenção do nosso corpo, porque, olha lá, 1 Coríntios 15, 51 ao 53, o apóstolo Paulo, de uma maneira linda, recebe essa revelação da parte do Espírito Santo, onde ele declara: eis aqui digo um grande mistério, na verdade nem todos dormiremos, quer morrer, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quem está morto, a hora que Jesus voltar, vai ressuscitar. Quem está vivo vai ser transformado a olho nu. E aí o que vai acontecer? Porque convém que isto que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. 54. E quanto a isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Esse corpo que perece não vai perecer mais, esse corpo, aleluia, que padece não vai padecer mais, esse corpo que está se deteriorando a cada dia que passa não vai se deteriorar mais. Ei, começa a se despedir desse corpo, porque Deus te dará um corpo de glória. Diga glória a Deus por essa bênção que Deus te dará. Shana casa cantorebacaia. Um corpo livre de toda decadência. Toda decadência. Vamos lá. Partindo para a conclusão. Verso 24 e 25. Eu resumo aqui. Aí ele diz no versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Ou seja, o nosso corpo ainda não foi glorificado. Então nós estamos esperando isso. Quando Jesus voltar. Mas se esperamos o que não vemos. Ou seja, nós não estamos vendo. Mas estamos crendo. E estamos crendo e esperando. Aleluia! E que jeito que nós esperamos? Nós esperamos com paciência, com perseverança. E olha lá como vai reagir, hein? Aleluia! E o que significa aqui paciência ou perseverança? Hipomoné no grego, que significa estabilidade, constância. É a característica do crente que não se desvia do seu propósito, de sua lealdade a Cristo, e vida fervorosa, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. O crente está lá apanhando, está sofrendo, está passando por poucas e boas, mas ele não desiste, ele não retrocede, ele não para, ele não murmura, ele não reclama, ele continua: Deus, eu te amo, Deus, eu te quero, Deus, eu creio, Deus, tu és o meu Redentor, eu confio em ti, eu espero em ti. Ei, 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 a terra geme, o crente geme, mas a igreja persevera, a igreja persevera. 1 Coríntios 15, 51 ao 52. 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 1 Coríntios 15, 51 ao
E por que nós perseveramos? Porque nós perseveramos, sabe por quê? Porque nós esperamos, porque está escrito em Romanos 5,5: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O que é isso? Esperar Jesus não deixa confuso, esperar Jesus não deixa envergonhado, porque o que prometeu não vai falhar, o que prometeu que vai vir resgatar e restaurar tudo, Ele vai cumprir a sua palavra. Sabe por que mais nós esperamos Ele? Porque Ele mesmo disse: a esperar a seu Filho, a quem nos livra da ira vindoura. Um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, não tardará. Filipenses capítulo 3, vem comigo nesse brado, 3, 20 e 21. Sabe por que nós esperamos? Porque Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: veja, nós não estamos esperando coisas terrenas, carnais, passageiras, efêmeras, não, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Olha o que vai acontecer, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. O seu corpo vai ser semelhante ao corpo do Redentor, o corpo do Senhor. Nós esperamos. E agora encerrei aqui. Nós vamos perseverando, nós vamos caminhando. Constância, constância, constância. E agora ele diz: eita Deus, o último dos gemidos, esse é o mais forte, hein? Só que o gemido do Espírito não é como da terra e nem dos homens, é diferente. Escute, ele diz: da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda na onde? Nas nossas? Você sabe, já falei isso aqui. Aqui ajudar nas fraquezas significa assumir o controle, socorrer, trabalhar lado a lado, vir ao auxílio, vir ajudar. O sentido é que o Espírito Santo suporta um fardo junto conosco, ou seja, Ele não nos deixará sucumbir nas nossas fraquezas. É assim, ó, você está carregando, me ajuda aqui, Betão, essa aqui vai ser linda. Aqui, ó, pega do lado. Ó, sozinho, estou lá sozinho, não vai. Ah, não estou conseguindo, sou fraco, não tenho força. Aí chega o companheiro, o Espírito Santo. Ele gruda do lado, e ó, lado a lado, lado a lado, lado a lado. Você não vai cair, você não vai sucumbir, você não vai desistir, porque o Espírito Santo vai carregar esse fardo. É lado a lado, é lado a lado, é lado a lado. Lado a lado. O Espírito ajuda na nossa fraqueza. O Espírito Santo sabe, tem dia que você acorda que você não quer levantar. O Espírito Santo sabe, tem dia que você quer fechar a porta lá e só ficar trancado e chorando. Ele sabe de tudo isso aí, viu? Tem dia que você não quer enfrentar nada e nem ninguém, não quer olhar para ninguém, não quer falar com ninguém, não quer fazer nada. Aí ele veio do teu lado e diz para você: você não vai desfalecer, você não vai se render a esta fraqueza, porque eu pego do teu lado, eu te ajudo a carregar esse fardo. E esse Espírito, ele não só, aleluia, nos ajuda nas nossas debilidades, mas ele intercede por nós. Sabe o que é gemidos inexprimíveis? Inexprimíveis aqui não tem explicação, é algo divino mesmo, sobrenatural. Por isso que eu digo que um gemido é espiritual, porque até o Espírito geme. Se não está saindo palavra, suspira, urra, sei lá. Geme nos pés do Senhor. O Espírito Santo entende de gemidos.
Os gemidos do Espírito Santo fala da obra sobrenatural dele agindo no nosso ser. Ou seja, o que significa o Espírito intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis? Primeiro, nos guiando a fazer a vontade do Senhor, nos instruindo ali, nos guiando a maneira certa de orar, porque às vezes a gente somos egoístas, oramos aquilo que não é para orar, enfim, ele vai nos ajudando. Mas essa intercessão não é só isso, isso também fala do Espírito Santo agindo no nosso interior, consolando, fortalecendo, renovando. Então, quando o Espírito Santo está movendo no nosso ser, ele está trabalhando no nosso interior. E para encerrar, esses gemidos inexprimíveis têm a ver, sabe com o quê? Com a chamada final da consumação dos séculos. E qual é a chamada final da consumação dos séculos? Apocalipse 22, 17. O Espírito Santo e a esposa dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito Santo está gemendo, sabe por quê? Porque Ele quer redimir toda a criação. Ele vai concluir a sua obra. A obra começou boa, começou perfeita, Deus fez tudo perfeito. O homem pecou e estragou, mas veio Jesus e restaurou. E agora nós estamos no processo em que Ele veio restaurar. Primeiro, Ele restaura a nossa vida. Agora foi preparar o lugar para nós. E Ele vai voltar e vai nos levar para esse lugar que Ele tem preparado. Então, em nome do Senhor Jesus, permaneça aí na expectativa, permaneça aí na esperança. E não é de qualquer jeito, é na ardente expectativa, porque Ele está voltando. E Ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. Amém? As palmas louvem ao Senhor.